Galera, antes de começarmos, eu preciso falar com vocês sobre algo muito importante. Como vocês devem saber, o Rio Grande do Sul está numa situação de calamidade pública, com inundações que já deixaram mortos, feridos e milhares de pessoas desabrigadas. Caso queiram e possam doar algo, doem para esse Pix na tela. O dinheiro doado será convertido em recursos para ajudar as pessoas desabrigadas pelo alagamento e auxiliar nos esforços de resgate pelos desaparecidos. E também a Alexia Reis, uma YouTube bem famosa daqui e uma pessoa muito querida pelo server dos Spaces no Discord, onde eu participo regularmente, tá entre as pessoas que perderam seus lares. Ela tá bem, mas perdeu praticamente tudo e precisa de toda a ajuda possível. Caso queiram ajudar a Alexia especificamente, qualquer valor doado vai ajudar ela muito. O Pix dela é alexiareis1997@gmail.com. E caso não possam doar nada, peço que por favor compartilhem esta mensagem. Essas pessoas precisam de toda a ajuda que conseguirem. Muito obrigado por me ouvir e agora, bora pro vídeo. Olá, tudo bem com vocês? E hoje, senhoras e não senhoras, voltaremos pro inferninho furry. Para o mundo estranho, sem sentido e muito esquisito e perturbador de David Hopkins. E a nossa primeira historinha de hoje é For No Apparent Reason. E começamos na Terra. Sabemos disso porque tudo é colorido, em vez daquele preto e branco estilizado à moda Sin City. Onde temos esse gato e esse coelho conversando sobre erva de gato? O que me faz pensar, em um mundo furry, erva de gato seria tipo maconha? Seria tipo pra uso recreativo ou é proibido porque deixa os gatos tudo noiado? Isso me lembra desse vídeo bem engraçado de tigres, leões, etc. experimentando erva de gato. Eles ficam transcendentalmente suavões. Mas enfim, o coelho aqui fala que erva de gato é legalizada em Canova Gin, seja lá o que ou onde for isso, e sobre colocar em molho de abacate nas batatas fritas em vez de ketchup nessa tal de Canova. Gosto cada vez menos dessa tal de Canova. Seus gostos culinários são estranhos. Mas aí aparece o Finar, que nem faço ideia de por que diabos ele tá na Terra, tendo em vista que para todos os propósitos e sentidos, o safado tá morto. E ele pergunta se o gato conhece algum lugar legal para se esconder, porque tem um monstro medonho perseguindo ele. E o gato fica tipo, essas crianças hoje inventam cada coisa. E o coelho nota que tem algo estranho que não está certo nesse moleque. Uau, poderia ser a roupinha de marinheiro que nenhuma criança acima de 3 anos usaria. Ou ele ser uma criancinha andando sozinha por aí. Ou, sabe, ele estar morto! E aí o coelho tira algo de seu ânus, que não é um ovinho de Páscoa, mas sim um poder chamado Visão das Almas. Da onde isso aí veio? Porque esse coelho tem? Nem ideia. Esse felo de uma megera nunca mais vai aparecer depois dessa história, então adicione isso ao repertório de perguntas que o David nunca vai responder. E por algum motivo tá todo mundo desnudo no modo poder tirado do ânus. E o coelho fica tipo, ai caralho, tem um monstro emo. E aparece esse, seja lá o que ele for, que pelo jeito é a encarnação da ganância. Como diabos um demônio dessa lapa simplesmente vem pra terra assim fácil? Porque ele está atrás do Finar? Relaxa, essa pergunta vai ser respondida. Mas bom, geral corre, obviamente, com o coelho tendo que pegar o moleque no colo e o Finar solta esta pérola de sabedoria de... Tô vendo seu piu-piu. Mas, peraí, se o coelho é quem tem o tal poder da visão das almas, como é que tá todo mundo vendo o que ele tá vendo? Quer dizer, era pro gato e o Finar se verem normalmente com roupas e pro ganância ser invisível pro gato. E no caminho do carro, resolvem finalmente falar o nome do coelho, pelo menos, que é Cotton. E eles literalmente puxam o carro, agradecendo a Deus ovelha psicótica que o capiroto não é um furry jaguar. Se não fudeu, ele alcançava esse carro em 2 pulos. E temos uma exposição sobre quem o ganância foi em vida. O nome dele era Vince, mas chamaremos ele aqui de Vincentinho, já que somos todos bem íntimos aqui, somos todos irmãos em sofrência de cringe. Mas bom, Vincentinho era um simpático furry, que gostava de caminhar na praia, colecionar conchinhas e organizar um culto fanático religioso que pregava que só as espécies mencionadas na Bíblia Furry eram dignas de viver. Maluco, eu pagaria pra ver o que essa Bíblia Furry fala. Porque algo me diz que a parte que ela fala Deus é meu pastor e nada me faltará provocaria nos furries ovelhas sentimentos mistos. Mas bom, pra ele era a temporada de caça contra furries como cobras, lagostas e burros. E como sabemos, sempre que um extremista pirado fala coisas, teremos idiotas achando que ele tá certo e seguindo ele. E aconteceu que ele liderou um exército de malucos que meteu o louco durante a Idade Média Furry.
E aconteceu que o Vincentinho aqui conquistou a maioria do mundo conhecido, só que como o pipi dele só ficava duro quando ele se sentia no controle, ele começou a demandar sacrifícios em sua honra, como se ele fosse o deus humano do Antigo Testamento, ou o deus ovelha psicótica de todos os testamentos. Mas acontece que quando você oprime os outros demais, eventualmente eles começam a te odiar mais do que te temem. E ele acabou esfaqueado pelas costas e morto. E como o bom moço que ele é, adivinha pra onde ele foi quando morreu? Din 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 din, lá em Inferninho. E lá os antigos seguidores dele acharam ele, digamos que eles não estavam muito felizes não. E aconteceu que resolveram destituir ele de seus olhos, de seu nariz e seu instrumento reprodutivo. E só pra garantir fizeram ele virar uma tocha humana, furry. E acontece que a ganância e o tesão por poder dele eram tão transcendentalmente caricatos que ele virou a encarnação da ganância no inferno e fundou uma nova religião que girava em torno de sacrifício e matança. E ele pregava que baculejar pessoas em nome da ovelha psicótica iria agradar dito Deus ovelha lelé da cuca e levar eles pro céu. E como no inferno o que não faltam são idiotas desesperados sem muitos escrúpulos, aconteceu que a religião ficou bem popular. E ao saber desta linda história de superação, o gato e o coelho estão tipo... A gente vai morrer! E onde eles resolvem buscar abrigo? Uma igreja, talvez? Ou a casa do Constantine? É claro que não. Eles vão para um armazém abandonado medonho. Nenhum monstro superpoderoso pensaria em procurá-los no lugar mais clichê e óbvio possível, né? Né? E eles resolvem tentar perguntar pro Finar o que fazer, mas logo percebem que as prioridades deles são... achar um focinho, pois ele é desfocinhamente desfavorecido. E resolvem que talvez pedir conselhos pra uma criancinha não seja exatamente a melhor das ideias. Então eles resolvem perguntar pro Finar o nome dele, pelo menos, e por algum motivo eles acham que é um anagrama pra For No Apparent Reason, ou sem nenhuma razão aparente, que descreve muito bem a maioria dos gibis que o Finar protagoniza. Por mim, achei que Finar tava mais pro som de um espirro quando você tá com sinusite ou algo assim. Mas bom, sem tempo pra isso, Vincentão chegou! E eles ficam tipo, GGWP. E o coelho abraça o gato e fala, eu te amo, Ginny. Nunca estabeleceram se esses dois são namorados ou só amigos, mas, mano, quem liga, eles nunca mais vão aparecer mesmo. E tudo parece perdido quando... Oh meu Deus, a crueldade dessa criatura, bupando esta pobre criança indefesa. E ele ameaçadoramente fala, tá com você. E todo mundo, junto com vocês aí, provavelmente, ficam tipo, mas que porra? E o final tá tipo... Minha vez! E começa a contar e... pega ele. E o twist mega engraçadão pelos padrões do David Hopkins é que o Vincentão aqui tava por algum motivo sendo obrigado a brincar de pega-pega com o Finar. E até hoje, a graça segue desaparecida. E também, o filho da mãe não é um grande líder de culto no inferno e um dos 7 fodendo pecados capitais encarnados? Por que diabos o Jack tem esse nível de poder sobre ele? É tipo, o Jack tem tanto poder sobre esse cara que conseguiu obrigar ele a ir brincar de pega-pega na terra com uma criancinha. Tipo, o fodendo ganância. Quer dizer, o quê? O Jack ameaçou mostrar o blusão for dogs pra esse e não fiz... ok, agora entendi. Agora entendi. Eu também me sentiria intimidado por isso. E bom, os dois voltam pro inferno e os dois Palermos aqui ficam tipo... vamos mexer a barriga e tentar processar o que diabos está acontecendo com essa vida. E com a mente do David Hopkins. All work, no play. E nessa outra história ainda estamos na Terra, apesar de que aqui nada tá colorido, o que evidencia que o David não consegue nem ficar consistente na caracterização dos lugares. Vemos um escritório cheio de cubículos, onde temos essa mina chamada... Xanda. Isso vai ser mais difícil do que eu imaginava. Mas bem, ela... fala com esse outro maluco chamado Ted sobre coisas entediantes e trabalho que são irrelevantes pra essa história, e ele pergunta o que ela tá fazendo essa noite. E ela fala, qualquer outra coisa, Ted. Soldado abatido! Mas ei, pelo menos ele tá levando numa boa. E bem, ela encontra outra mina e elas falam sobre como é legal estar vivo, que a Shanna tem um namorado que espera ter bebezinhos fofes com ele, e a outra já tá com 2 bebezinhos de 1 ano. Meu Deus, como é bom estar vivo, né? Tenho certeza que nada ruim vai... Jura? Tava tudo tão sutil, nem imaginaria que isso fosse acontecer. E a Shanna morreu
Porque do nada brotou esse ursinho escroto com uma 12 atirando na galera, porque, bom, nos Estados Unidos furry, tiroteio em massa é praticamente um esporte nacional. E, bom, o maluco continua andando por aí falando gibberish de doidão enquanto atira nos outros, e o Jack brota no cantinho e fala: Psh, Shanna, chega aí. E acontece que o Jack tá fazendo a chamada de todos que tomaram uma ação de despejo forçado de sua casca mortal, incluindo esse tal de Ted, a Shanninha aqui, e o Jack tá tipo, beleza, vamos esperar aqui porque vai morrer uma galera e eu não quero ficar indo e voltando. O preço da gasosa tá de matar. E o atirador tá tipo, alguém vai me curar senão vou matar todo mundo! E a galera tá tipo, o coelhinho da Páscoa Ed, que craque diferenciado esse doidão aí fumou. E o Jack explica que o cara já era meio bilu-bilu teteia das ideias, já odiava essa empresa, e essa historinha de que colocaram um demônio na cabeça dele foi só uma desculpa pra ele surtar mesmo. O tal do John aqui tá claramente em choque diante do fato de que, sabe, ele morreu! E o Ted tá tipo, eu odeio esse safado filho de uma jaburanga que meteu um balaço na minha cara. Compreensível, afinal qualquer um no lugar dele ia ficar bem prostituto da vida por levar uma bala no coco sem nenhum motivo aparente. Ainda mais porque ele nunca nem viu esse cara na vida. E a Shanninha tá tipo, Ted, você nunca odiou ninguém na sua vida. Ok, primeiramente, mentira! Isso não existe, cara. Até criancinhas já odiaram alguém. Sem falar que, então, não quer dizer não, mas o cara também matou ela, viu? Se ela não tem um pingo de ódio por esse cara, ela já tava morta por dentro antes do cara resolver fazer ela respirar pela barriga. E o Jack, de todas as pessoas, fala pra ele, de que vingança te serve agora? Jackzeira, Jackinho, coelhinho do papai, tu é o último ser na história da criação que pode dar sermão sobre como vingança nunca plena e mata a alma e envenena. Mas como eles já estão mortos mesmo, eles estão com literalmente carta livre pra andar por aí suavões. Eles podem ver quem sobreviveu e tá se escondendo. E tá lá uma tal de Kimberly que começou há pouco tempo e já tá nessa treta toda. E o Ted tá lá escaralhando o atirador, falando que a polícia vai explodir a cara dele. Ok que o cara não pode ouvir o Ted, mas não culpo ele por querer tirar isso do peito. Especialmente porque ele ainda tem um peito, porque do peito da Shanna já tiraram muita coisa. E bom, a Shanna fala sobre como ela sempre quis ser mãe e tals. E galera, não tá exatamente falando de alegria com o fato de que tudo que eles foram, são ou seriam, foi pro Beleléu por causa de um pirado aleatório com acesso fácil a instrumentos de morte. E o nosso vilão do dia anda por aí procurando mais gente pra baculejar, já que pela primeira vez na vida ele se sente machinho ao compensar sua piroquinha furry em céu com armas. E o Ted, que não tem muito o que fazer, já que ele tá meio morto, sabe, acha o chefe babaca dele, e resolve gritar com o cara e dizer umas verdades pra ele, já que, bom, ele tá morto, o que ele vai perder? E ele revelou que dito chefe provavelmente tem um lugar especial no inferno reservado, já que ele chantageou uma mina dizendo que daria uma promoção pra ela se ela fizesse umas coisas sexuálicas com ele, e no dia seguinte, depois que ele teve o que queria, demitiu ela. As definições de arrombado foram atualizadas. E o Ted compreensivelmente tenta estrangular esta patética desculpa de ser vivo, só que, sabe, ele tá morto. Logo, não tem como. Algo que o Jack faz questão de lembrar ele. Só que o Ted fala, eu sei, mas me faz me sentir bem. O que eu não posso culpar ele, mas aí ele pergunta, ô Dr. Cefeiro, se eu tô morto, por que ainda sinto vontade de urinar? E o Jackinho aqui explica que, já que eles estão na Terra, eles meio que acabam compelidos por livre e espontânea pressão a seguir as regras da Terra. E o Jack admite que até ele sente vontade de fazer o número 2 às vezes. E aí o Ted tem a ideia de marcar um território póstumo na perna do desgrenhento. E o Jack fala, ele não pode sentir ou ouvir isso, mas é legal assistir. Ok, Jack, eu não quero saber que tipo de merda estranha tu é chegado, porque algo me diz que pra demônios, merda lá 50 tons de cinza equivale a fazer um amorzinho com delicadeza. E o outro maluco continua repetindo, eu tô morto. Porque, sabe, ele tá em choque claramente, mas como as duas almas boas que são, a Shanna e o Ted estão cagando grosso pra ele. E eles chegam à conclusão óbvia de que se eles ainda estão lá, é porque o cara não terminou de brincar de chegar nas 6 estrelas do GTA. E o Jack fala, tá suave, no além vida melhora. E a Shanna resolve perguntar pro demônio se ele sabe como é o céu. É meio babaca essa pergunta, sabe? E aí o doidão das armas acha a pobre Kimberly escondida e arrasta a pobre garota pro meio da galera pra fazer dela um exemplo. E a galera tá tipo, ela não merece isso. E o Jack tá tipo,
É... foda. E o Ted pensa que o Jack é um anjo de Deus e pergunta: puta que pariu, tu não é um anjo? Como tu não tem poder pra parar isso? Meu filho, algo me diz que esse coelhão sinistro de olho vermelho com uma puta foice na mão não é bem um anjo. Já sei, hein? Sem falar que o Jack só tem 2 olhos. Anjos de verdade geralmente tem uns 50 e tem uma forma tão imensa e incompreensivelmente foda que só pobremente mortal viraria geleias tentar se computar tal visão. Então a Shanna tenta entrar na frente do disparo, mas obviamente não adianta nada, a mina toma um tiro no peito e morreu. E é claro que quando ela percebe que partiu dessa pra provavelmente pior tendo em vista as regras sem sentido desse mundo, ela entra em pânico. Algo normal, afinal, sabe, morrer não tá nos planos imediatos de ninguém. E a Shanna tenta consolar ela, mas não dá muito certo porque eu acho que falar... Ô Kimberly, calma aí, mina, não vai exatamente fazer muito pra aplacar o terror absoluto que ela sente ao saber que GG vida. E o Ted começa a culpar o Jack por tudo, o que é bem idiota, tendo em vista que o Jack obviamente não tem nada a ver com isso e só tá lá fazendo o trampo dele. E até a Shanna fica tipo, cala a boca! Só que o pânico da Kimberly não era tão pânico assim, porque o Jack faz a mesma coisa que a Shanna fez, só que agora por algum motivo funciona. Galera pede pro Jack dar os spoilers do futuro que nunca verão. E ele fala que o doidão do futuro mata todo mundo e sobrevive só uma pessoa. A SWAT atira nele, ele sobrevive, é considerado insano demais pra ser julgado, é internado num hospício por 3 anos, sai de lá, escreve um best-seller e se aposenta em uma casa na montanha. E até o cara que tava em choque sai do choque devido à absoluta lazarentagem que o roteirista do universo aprontou pra cima deles pra falar: cara, que merda, hein? E o David Hopkins procede pra ser super sutil no quanto ele quer fazer esse atirador ser o mais caricato e redimível possível. O cara aproveita pra dar risada enquanto atira no corpo da Kimberly entre as pernas. Foi necessário? Não. Isso prova o quanto David Hopkins adora enfiar abuso sexual gratuito e sem sentido nas histórias como vimos anteriormente, com toda fodendo certeza. E bem, galera não tá aguentando mais ver essa merda toda e começam a chorar pro Jack sobre como deve ter algo que eles possam fazer pra mudar esse roteiro escroto. E aí o Jack resolve apresentar... Só escuta. O Jack não pode ele mesmo afetar o mundo físico. Mas, como eles todos acabaram de morrer e estão conectados demais ainda à Terra, eles podem afetar o mundo um pouco ainda. Só que eles ainda estão sendo julgados porque o que importa é o que tu fez até o Jackinho aqui te levar perante o juiz do além-vida. E pra afetar o mundo físico, tudo que eles têm que fazer é acreditar. Só que a pegadinha é que se eles matarem o doidão pensando em salvar os outros, é céu. Se matarem pensando, eu odeio esse filho de uma mãe que fuça, é inferno. Mano, isso aqui virou Star Wars agora. Tipo, quem liga pro que eles sentem na hora de fazer isso? Eles estariam fazendo algo objetivamente bom, que é salvar todo mundo de morrer pra esse maluco. Sem falar que... sério, eles não podem odiar o cara que matou eles? Isso é literalmente impossível. Não tem como alguém não nutrir pelo menos um peido de ressentimento pela pessoa que acabou de matar eles violentamente por motivo nenhum. E bom, a Shanna, como a santinha que é, nem titubeou. Ela já correu pro maluco fazendo força pra segurar a arma do cara. E ela consegue. Só que ela sozinha não tem força pra essa proeza toda sozinha e chama os outros. E com a ajuda do Ted, eles começam a fazer ele apontar a arma pra si mesmo. E o cara até escuta o Ted falando: "Cê vai queimar, fela da puta!" E aí eles pedem pro outro maluco apertar o gatilho enquanto eles seguram, e o nosso amigável atirador em massa sofre uma cirurgia forçada de redução de crânio. O cara chega no além-vida faltando metade da cabeça. Não que ele precise muito, e agora ele sente que mijaram nele. E o Jack resolve nem perder tempo, já que ele provavelmente tá cansado desse ciclo, e já que o doidão morreu, ninguém mais vai morrer, o que simplifica a viagem pra ele muito. E o malucão ganha uma viagem de férias eternas no inferno. Ouvi dizer que a temporada tá boa nesse ano, e a igreja do São Vicentinho Ganancioso tá recrutando. Eles adoram pessoas de cabeça vazia. E aí temos o motivo de eu odiar o mundo desse gibi e suas regras escrotas. No fim, o cara que tava em choque 90% do gibi vai ser condenado a uma eternidade de tormento no inferno, porque no último segundo ele sentiu ódio do cara. É tipo, foda-se que durante a vida toda ele foi um cara normal que não fez mal pra ninguém e ficou só na dele. Esse um deslize é o bastante pra condenar ele a ficar no mesmo lugar que o Drip. E a Shanna, obviamente, se sente culpada porque, bom, no fim, ele quem teve que puxar o gatilho enquanto ela e o outro seguravam a arma. E o cara fala: "Tá tudo bem, eu não tô com medo. Jack, vambora?" Não tá com medo porque não faz realmente sem remota ideia de que o cara que matou ele e todo mundo é o cara mais bonzinho daquele lugar. E essa porra me faz perguntar, se é possível que uma pessoa recém-morta afete o mundo dos vivos, como é que
que isso não aconteceu com mais frequência? Quer dizer, uma pessoa rancorosa o bastante com certeza teria um buff de força e vontade quando se trata de fuder quem matou ela. Então esse tipo de, entre parênteses, arrasta, deveria ser a coisa mais comum do mundo nesse mundo. Mas bom, depois disso tudo, Jack tá lá sussa no banco, depois desse dia super dramático de trabalho, e ele tava esperando que a Farrago fosse lá, mas chega outra mina, que é uma anja chamada Central. Sim, o nome dela é Central. E ela dá uns belos foreshadows, chamando Jack de apagador de almas na Terra. E ela menciona uma coisa que achei curiosa. Existiu um ceifeiro antes do Jack. E bem, pelo jeito, o Jack que impediu por um representante do céu. Isso porque ele tá tendo uns dilemas. Ele se pergunta por que diabos o céu permite tamanhas injustiças e idiotices, como deixar o cara dessa história e a Harlow da outra história, que são duas almas que nem fudendo merecem a danação eterna e irem pro inferno. E a anja fala que o céu não deve respostas pra ele. Bem, ok, talvez eles possam achar outro ceifeiro. Não tem, né? Acho que vocês devem resposta sim. E ela responde de que é a lei, é como tudo funciona. Que a Harlow fez trato com um demônio e, portanto, tudo o que ela fez de bom na vida não importa. Em resumo, os anjos são os babacas e o céu é uma mentira. Quer dizer, mortais entenderam que a justiça sem proporcionalidade ou humanidade não é justiça. E seres supostamente superiores não entenderam essa básica de que punir pecados passageiros na história do universo com condenação eterna é fundamentalmente desproporcional e injusto. Quer dizer, a Harlow, por exemplo, como vimos no último gibi, ela dedicou a vida dela inteira a ajudar os outros. Mas nada disso importa só porque ela fez um acordo com o Drip por desespero. Em outras palavras, nesse mundo parece que o purgatório é bem melhor que o céu. E terminamos com o Jack falando que, às vezes ele adora as merdas do trabalho dele. Ele só provavelmente não gosta quando o céu mete esses loucos, porque qualquer pessoa com um senso de moral minimamente funcional consegue entender que Deus ovelha psicopata não entende nada de justiça.